Seja bem-vindo ao Radar de Negócios. A alta velocidade continua a ser um dos temas mais polémicos da atualidade. É, juntamente com o aeroporto de Lisboa e com a terceira travessia do Tejo, o maior investimento português do primeiro quarto do século XXI. Estamos a fazer as coisas certas? Nesta emissão vamos levá-lo à polémica sobre a localização da nova ponte sobre o Tejo, às dúvidas sobre como se deve efetuar a ligação Lisboa-Porto e, sobretudo, se está a pensar na nova ferrovia como forma de exportar os produtos portugueses para a Europa. Fomos ouvir várias figuras ligadas ao projeto, o administrador da empresa que está a gerir a alta velocidade, a RAV, o presidente da Associação para o Desenvolvimento da Ferrovia e o especialista em transportes do Instituto Superior Técnico, Paulino Pereira. Para além, claro está, da Secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino. Trazemos-lhe ainda os mapas que nos mostram até que ponto a rede europeia da nova ferrovia vai marcar o território europeu nos próximos anos. A edição de hoje é dedicada à alta velocidade. Vamos começar por uma questão crucial, a nova travessia sobre o Tejo. A ponte Chelas-Barreiro vai custar 1.700 milhões de euros e tem o começo de construção marcado para o início de 2010. Está envolta em alguma contestação, mas o Governo parece irredutível na localização. Parece apenas uma ponte, mas é muito mais que isso. A terceira travessia sobre o Tejo é o eixo central da nova rede de transportes portuguesa do século XXI. A polémica radica nas opções que existem para a construir. Chelas-Barreiro para carros e comboios ou Beato Montijo apenas para comboios. Há ainda a hipótese de um túnel entre Algés e Trafaria, com o tráfego do comboio de alta velocidade a fazer-se pela ponte 25 de Abril. Por fim, a solução de se construir apenas uma travessia ferroviária a norte da ponte Vasco da Gama, direta ao aeroporto, seria a solução mais barata e de deslocação rápida, deixando o trânsito rodoviário para a ponte Vasco da Gama. No lançamento do concurso da terceira travessia, o Governo pareceu definitivo. A ponte é esta, embora haja quem discorde muito. Os concorrentes têm 4 meses para apresentar as suas propostas, ou seja, no final de julho deste ano terão que estar a apresentar as propostas. Segue-se uma fase de avaliação dessas propostas e depois uma fase de negociação com os 2 melhores concorrentes. Estimamos que no final do ano, no início do próximo ano, estejamos a adjudicar exatamente esta concessão e, portanto, ter obra em 2010. Porquê esta? A resposta não é necessariamente a alta velocidade. A primeira grande razão é que esta ponte permite servir uma zona da área metropolitana de Lisboa, o eixo Barreiro-Seixal, que está mais distante da capital por via rodoviária. Com as Chelas-Barreiro, a cidade da margem sul do Tejo deixa de estar a quase 1 hora de Lisboa para ficar a 7 minutos. Mas a segunda grande razão é económica. Esta ponte é rodoferroviária, o que significa que as portagens dos automóveis ajudam a pagar e muito a passagem dos comboios, sejam os de alta velocidade, sejam os suburbanos para o Barreiro, seja ainda a ferrovia para o Alentejo e Algarve. A ponte Chelas-Barreiro, em minha opinião, é a ponte mais adequada para servir Lisboa atualmente. Ou seja, temos Lisboa Norte e temos Lisboa Sul. E a cidade vai crescendo, como cresceu Nova Iorque, que acabou por englobar outras cidades como Brooklyn. E, portanto, nós temos uma Lisboa que está a norte do Rio Tejo e uma Lisboa que está a sul do Rio Tejo. Temos que cozer as duas margens. Dos 8 itens principais que é possível analisar, apenas um é favorável à ligação pela Península do Barreiro e favorável por 2 ou 3 minutos, o que é perfeitamente irrelevante, ou seja, é uma diferença de 2 ou 3 minutos no tempo de percurso do suburbano do Barreiro pela Península do Montijo ou pela Península do Barreiro que determina as conclusões do estudo do LNEC por força do despacho do Governo. Portanto, isto está completamente errado, o país tem que ter consciência disto e tem que obrigar o Governo, ou o Governo tem que ganhar consciência no sentido de rever esta decisão. Por outro lado, há um aspecto aqui assim que é importante quando se fala nestas questões todas, que é o seguinte: uma ponte ou uma travessia, seja ela em túnel, seja ela em ponte ferroviária, é sempre pouco atrativa para o investidor privado. A ponte Beato Montijo tem uma diretriz extremamente favorável a uma ligação direta ao novo aeroporto de Lisboa, tem uma diretriz melhor do que pela Península do Barreiro para a própria ligação de alta velocidade Lisboa-Madrid, encurta o percurso em 3 km segundo o LNEC, 6 km segundo a TIS, portanto encurta o percurso e como vai no sentido nordeste de Lisboa, é um sentido mais favorável ao Porto.
nós vamos ter Lisboa, que não é só o município de Lisboa, mas é Oeiras, Sintra, Cascais, Amadora, Loures, e na margem sul temos Almada e as zonas todas da Península de Setúbal. Neste momento o que acontece é que a zona do Barreiro é uma zona que tem características de pequena aglomerado urbano em termos estatísticos, tem vindo a perder a sua população. Ela tem vindo a perder a sua população em desfavor precisamente da Almada. Porquê? Porque tinha a ligação precisamente rodoviária e ferroviária com o outro lado do rio. Então, neste sentido, o que nós temos que fazer é efetivamente uma ponte com uma vocação preferencialmente ferroviária, ligando o Barreiro, para ele não entrar cada vez mais em decadência e, portanto, conseguir equilibrar em termos globais, e ligando à margem norte de uma forma clara. Esta ponte é uma ponte essencialmente ferroviária. Aliás, é uma ponte fundamental a toda a mobilidade, não só da área metropolitana e da região de Lisboa-Val do Tejo, mas eu diria que é uma ponte fundamental na mobilidade nacional. Tem, por um lado, evidentemente, uma componente de alta velocidade, e que é uma componente importante, tanto que é a ligação, é através dessa ponte que vai ser feita a ligação a Madrid, mas também é uma ponte que vai ter uma componente convencional. E essa componente convencional quer dizer que nós vamos estar a diminuir mais de meia hora as ligações norte-sul no país. Todas as ligações do Algarve, por exemplo, que hoje têm que passar com descontinuidade na ponte 25 de Abril, que, como se sabe, não tem capacidade, a capacidade necessária para melhorar o serviço, porque tem os suburbanos, tem parte dos suburbanos e, portanto, não tem a capacidade necessária para termos um bom serviço norte-sul, e que toda a ligação, desde o norte do país, estou a falar desde Braga ou Valença, futuramente, até ao Algarve, fica esta ligação diminuída de meia hora, o que é significativo. A decisão quanto a esta ponte arrasta consigo duas consequências. A primeira é do impacto no tráfego de embarcações no estuário do Tejo. Alguns especialistas dizem que, para além de um brutal impacto visual, que mudará para sempre a imagem da capital, a ponte não está suficientemente elevada para deixar passar embarcações de grande porte. Mas a questão seguinte é talvez ainda mais complexa. Com esta ponte levantam-se dúvidas sobre se o trajeto do comboio de alta velocidade entre Lisboa e Porto e a sua ligação ao aeroporto devem ser feitos pelo lado esquerdo ou direito do Tejo. Quando o aeroporto mudou da OTA